Nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre quais são os tipos de equipamentos que a gente pode trabalhar quando nós falamos de processamento GNSS. Então, para início de conversa, nessa nossa etapa, a gente tem que ter em mente o seguinte, pessoal. Nós temos o equipamento chamado pós-processado e o equipamento chamado RTK. Quando a gente fala o equipamento é pós-processado ou que um equipamento ele é RTK, na verdade nós estamos nos atendo ao método de posicionamento. Isso daí será abordado numa próxima aula, quais são os tipos dos métodos de posicionamento. Então, o que a gente fala nesse exato momento, com relação a esses dois equipamentos? Vocês percebam, na nossa foto é a mesma cabeça, é o mesmo receptor. Eles operam da mesma forma, porém com metodologias diferentes. Então, o equipamento que a gente chama de pós-processado, ou o famoso L1, L2, ou só o L1, ou o que é o RTK, ele consiste basicamente na metodologia que é empregado, na tecnologia que é empregado nesse tipo de receptor. Então aqui a gente tem as duas propostas. Onde o operador fica em tempo real fazendo a ocupação do vértice e já tem na coletora de dados a informação da qualidade do ponto, o tipo de solução que ele apresenta e, consequentemente, quais são os erros obtidos. E aqui, no nosso metodologia estática, nós conseguimos obter esse tipo de dado somente no escritório após um pós-processamento de dados. Então aqui a gente tem uma ocupação de vértice superior, um tempo de ocupação determinado muitas vezes por norma técnica, por especificações tanto de norma quanto do próprio fabricante do produto. Então, dentro dessa tecnologia, perceba o seguinte. Nessa ilustração a gente tem 4 satélites para exemplificar e todos os equipamentos em solo recebem a informação. Beleza, o que isso significa? Que enquanto eu tenho minha base e enquanto eu tenho meu rover, os satélites que estão percorrendo o meu horizonte são recebidos ou são rastreados por ambos os equipamentos. Então a gente tem essa sinalização sendo empregada aqui no nosso escopo, no nosso desenho. Então o que a gente percebe? Que tanto o operador em campo quanto o seu equipamento estacionado, a sua base, elas têm conhecimento, elas têm a informação do satélite. Então, consequentemente, a sua órbita começa a se tornar conhecido. Guarde esse termo órbita, vai se tornar conhecido, porque nas próximas aulas a gente vai abordar um pouquinho mais o que significa isso, como que a gente utiliza essa informação para resolver nossos problemas. Então, nesse primeiro cenário, perceba o seguinte. Além do equipamento ele receber informação do satélite, temos um radiotransmissor. Se esse radiotransmissor ele foi instalado, significa que à medida que a minha base ela emanda um sinal, o meu rover recebe esse sinal e vice-versa. Essa comunicação existente em campo trata-se da tecnologia RTK. Então a gente tem um link de comunicação, um data link. Pode ser via rádio, igual ao nosso exemplo, ou ainda pode ser via telefonia. Aí existem alguns serviços que auxiliam nisso daí. O IBGE ele tem uma rede própria, né, chamada RBMC, Rede de Monitoramento Contínuo, onde através desses marcos geodésicos a gente consegue fazer a utilização da base do próprio sistema. E esse uso de dados, ele se dá através do link de celular, então um código IP. Então chama-se RBMC IP, que é esse tipo de tecnologia. Então a gente esquece o equipamento próximo ao operador em campo. A gente geralmente vai somente com uma bolota, uma cabeça, um receptor a campo, e a gente não tem mais as informações sendo rastreadas ali junto com você. Elas são da rede. A outra possibilidade são redes particulares, que também trabalham com a correção diferencial em tempo real, porém ela não é gerida por um órgão público, mas sim uma empresa privada. É uma outra possibilidade, uma outra metodologia. Faço só um pequeno parênteses, que é até mesmo como talvez uma dica. Quando você for a campo, quando você for fazer o planejamento de campo e pretender trabalhar com alguma das redes que não sejam via rádio, ou sim as redes que você utilize código, número IP, celular, assim por diante, verifique se o local que você vai trabalhar tem cobertura dessa rede. Porque se não tiver cobertura da rede, você, mesmo tendo equipamento que possibilite trabalhar em RTK, você não tem informação chegando com a correção diferencial. Ou seja, você tem equipamento que vai operar como estático, mesmo tendo a qualidade, tendo a tecnologia do Real-Time Kinematic. Então fica essa questão, esse mérito, para que a gente também observe esse tipo de cenário. Então o que a gente percebeu? 2 equipamentos com várias metodologias de levantamento. Então, GNSS, RTK. GNSS
pós-processado? Duas possibilidades. Dentro delas, só fazendo uma retomada da nossa aula inaugural, GPS, pessoal, receptor que trabalha apenas com a constelação americana. GNSS, receptor multiconstelação que trabalha com mais de uma constelação. Então, a americana mais, pelo menos, a GLONASS. E aí, entre outras. Então, quando a gente vai para campo e escolhe um dos dois tipos de equipamento, a gente tem que pesar, né? Colocar na ponta do lápis. Eu consigo aplicar tal metodologia, o que uma se torna mais rápido que a outra. Então, tempo real, ocupações instantâneas, momentâneas, no vértice e parto. Já o pós-processado tem que fazer ocupações com um período mais longo e depois trabalhar isso em escritório, pensando nos tipos de equipamento, e você vai encontrar muito disso em norma técnica. Pega a norma técnica do INCRA, por exemplo, ela fala sobre as metodologias, a gente vai abordar sobre isso nas aulas posteriores. Se você pega a NBR 113 e 133, trata sobre metodologias de levantamento de campo, quais são os equipamentos aplicados e utilizados. Até por sinal, deixei ela aqui embaixo para que vocês possam fazer o download e conhecer um pouquinho mais dessa norma tão importante para o levantamento prático. Uma questão que é sempre muito bem levantada é o seguinte: qual precisão eu posso esperar de cada tipo de equipamento? A precisão técnica que a gente vai obter durante o levantamento depende de algumas variáveis. Quais são elas? A primeira, o que o equipamento ele pode te entregar, basicamente isso. Então, aquela especificação técnica de fábrica. O fabricante fala que você vai conseguir trabalhar com a melhor solução de 2 centímetros. Então, não espere muito menos que isso. Outra questão são todas as variáveis que podem interferir no equipamento. Então, aí entra explosão solar, entra efeito ionosfera, entra objetos ao seu redor. A gente já conversou sobre essa temática na aula anterior. Então, se você perdeu, se você tem dúvidas nisso, assista aquele pedacinho da aula que a gente comenta. E aí, outro mérito é a ocupação do vértice. Se for trabalhar com RTK, principalmente. Ou ainda, se for trabalhar com pós-processado. RTK a gente sabe que é ocupação rápida, a gente já tem a solução em tempo real. O pós-processado tem que fazer ocupações um pouquinho mais longas, justamente porque a gente precisa ter um número de informação rastreado, né, uma quantidade de informação maior, para que depois a gente possa trabalhar isso em escritório com processamento das linhas base e rovers. Então é muito importante porque a equivalência desse sinal ela se torna propensa para um processamento mais adequado, ou seja, eu consigo trabalhar com filtro de observações de modo a, mesmo tendo uma informação não tão boa, obter uma solução legal, um fixo, por exemplo. Nesse exemplo, nós temos o equipamento já sendo operado como pós-processado em meio a uma mata, percebam? Foi utilizado um receptor GNSS, ele está apoiado num bipé. Temos nosso operador, o Gustavo. Aqui é um trabalho prático que nós fizemos no imóvel rural na nossa região. Então o equipamento ele ficou posicionado ali por 15, 20 minutos, justamente por conta das condições ambientais que nós tínhamos. Então era uma área muito fechada, muito densa, e a gente não conseguia ter esse tipo de ação direta. Eu coloquei o RTK, eu não conseguiria obter a minha solução e a minha adequação necessária para o tipo de projeto. Isso entra diretamente com quanto tempo eu devo ficar no meu ponto para obter minhas observáveis. Então, temos equipamento chamado L1, que é uma frequência simples. E temos equipamentos de dupla frequência. Daqui a pouco 3 frequências, 4 frequências. E o que significa? A grosso modo, aspas, a frequência ela seria a informação advinda do satélite. Então eu tenho equipamento de uma única frequência, um único satélite manda uma única frequência para aquele equipamento. Ele só recebe aquela frequência, melhor dizendo. Um equipamento de 2 frequências, ele recebe todas as frequências do satélite, porém ele consegue aproveitar 2. E aí, sucessivamente. Então se eu tenho equipamento que trabalha com a frequência L1 e L2, consequentemente, eu teria uma ocupação de vértice com tempo reduzido se eu for comparar com o L1. Ou seja, eu tenho maior volume de informação chegando no meu equipamento que justificaria um tempo menor de ocupação. Então, além dessa questão metodológica, técnica do fabricante, a variação ela será de acordo com o tipo de posicionamento, ou método de posicionamento e o local onde você irá realizar esse levantamento de dados. São outras questões que levam realmente muito em consideração para você ter o tempo de observação. Falamos muito agora do emprego do RTK ou do pós-processado, áreas de georreferenciamento. Pense da mesma forma utilizando um levantamento planimétrico, planialtimétrico, algum cadastral, mas aí você usa o RTK, obviamente, porque justificaria o tempo de ocupação por vértices. Além disso, você consegue fazer o emprego desse tipo de equipamento para drones. Hoje a gente fala muito de drones, ele está realmente na moda, então o termo correto é RPA, que é a aeronave remotamente tripulada, né, a ARP. E aí a gente entra justamente nesse mérito. A gente consegue trabalhar com
um receptor GPS partindo para pontos de apoio do nosso levantamento. Então, se você trabalha hoje com drone, se você já utilizou, se você sabe o que é, se você tem interesse, o uso daquele equipamento que nós conversamos até agora pode ser empregado para que você consiga depois ortorretificar as imagens e, consequentemente, compor um mosaico mais preciso. E aí a gente tem uma qualidade final, uma qualidade posicional bem melhor. Então, aqui nesse nosso cenário, foram lançados alguns vértices de apoio, que são coordenadas já processadas e conhecidas, e aí depois eu imputei essa informação dentro do software de pós-processamento do drone, e aí foi feito o trabalho. Então, isso aqui é um software de missão. Isso aqui é um software de missão onde foram colocadas essas informações. Para não ficar só no âmbito um pouquinho mais teórico, coloquei um exemplo prático de uma operação que nós fizemos numa cidade aqui no interior de São Paulo chamada Itararé, na divisa com o Paraná. E nela, o que nós tínhamos? Foi feito um planejamento, foi feita uma missão de voo, onde seria necessário lançarmos pontos de apoio, pontos de controle, para que nosso mosaico ele fosse ortorretificado, ou seja, a gente não tivesse nenhum tipo de incidência da fotografia sem ser na vertical. É o que a gente gostaria. Então a gente lançou alguns vértices na extremidade do município, da nossa malha urbana, e aí alguns na parte urbanizada já dentro da cidade. A partir do momento que foi feito o aerolevantamento, e a gente fez o cadastramento dessas informações, percebam, a gente tinha já um plano de onde deveriam ser ocupados no campo. São feições fotoidentificáveis que, com a coordenada real, a coordenada finalizada dela, proporcionou o ajuste da fotografia, que era a propósito. Temos aqui a ocupação dos vértices, com a obtenção das coordenadas, então coordenadas do tipo UTM, no sistema de referência SIRGAS 2000, a altitude, o equipamento utilizado, e aí a denominação dele no ponto de identificação, o ponto de amarração. O equipamento utilizado naquela ocasião foi um RTK, por isso que proporcionou. Felipe, eu não tenho RTK, posso trabalhar com estação? Pode. Mas isso aí a gente não vai acabar entrando nesse mérito nesse nosso curso sobre processamento. Mais para frente a gente terá um outro curso falando sobre poligonação. Já fica o convite para vocês, tá bem? Um abraço e até a próxima aula.